seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Salmo poderoso esse, né? Glória a Deus. Percebe a expressão, aquele que teme ao Senhor, os que temem ao Senhor. É forte isso. Pai, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra, diante, ó Deus, aqui com o Teu Espírito Santo. Nós queremos ser trabalhados pela Tua palavra, ensinados, encorajados, fortalecidos. Que o Senhor nos abençoe nesta hora, que o Espírito de revelação e de sabedoria seja dado a nós, a todos que estão nos assistindo nesta hora, ó Deus, pela televisão, ou pela internet, ou ouvindo pelo rádio. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Senhor, nós queremos ser edificados nesta hora. Portanto, Senhor, nós queremos declarar que cremos na Tua palavra, cremos no poder do Espírito Santo que trabalha com a palavra para que ela se torne viva e eficaz na nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra, eu dei o tema, ou o título a essa palavra: o poder de conhecer a Deus em meio às perdas. Quem gosta de perder alguma coisa? Ninguém. Aí na galeria não tem ninguém que gosta de perder alguma coisa? Não é bom perder. Não é bom perder. Diga isso, não é bom perder. Nós não queremos nunca passar por sofrimentos. Não tem ninguém que quer perder, não tem ninguém que quer passar por sofrimentos. Se uma pessoa não tiver na sua sã consciência, talvez, eu quero passar por sofrimento. Mas numa condição normal, ninguém quer passar por sofrimento. Mas o fato é que, presta atenção nisso aqui, o centro do cristianismo é que o caminho para a vida passa antes pelo caminho da morte. Só a vida após a morte. Para que nós pudéssemos ter vida, Jesus teve que passar pela morte. É interessante nós olharmos também que a trilha para que nós possamos chegar à ressurreição, essa trilha, ela tem um caminho. E esse caminho é o caminho da crucificação. Então nós queremos a vida, nós queremos ressurreição, nós queremos glorificação, mas para chegar nestas partes importantes da nossa vida, nós precisamos antes trilhar esse caminho da morte, esse caminho da crucificação. A gente não gosta quando fala de cruz, e quando fala que nós precisamos morrer com Cristo. Nós não queremos isso. Isso parece que já dói antecipadamente. Mas a cruz, ela tem uma vantagem. A cruz tem uma vantagem. A primeira vantagem da cruz é o seguinte: quando alguém é crucificado, não fica ali na cruz toda a vida sofrendo, né? Era na época de Jesus a ideia de que nenhum ser humano crucificado passava de 3 dias. O máximo que ele suportava ficar ali naquela agonia era 3 dias.
Então, quando nós pensamos em morrermos, né, na cruz com Cristo, mas Cristo já morreu por mim. Vai ler Romanos 6 para você entender. E nós falamos disso aqui não faz tanto tempo. Que Cristo morreu, né, por nós, como nós e em nós. Esse Cristo morreu em nós significa o quê? Em nós todos os dias. Em nós, tá? Ou seja, nós estamos sendo crucificados, nós estamos sendo, né, passados a limpo todos os dias da nossa vida. Amém? Alguém começou a entender, houve um amém voluntário por aqui assim. Glória a Deus por isso. E aí quando nós lemos os Salmos, ele começa assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É interessante que quando nós pegamos aqui uma outra versão, ela nos dá, assim, essa é a Bíblia viva: dê louvores ao Senhor, ó minha alma, todo o meu ser, louve o seu santo nome. Louve ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das bênçãos que Ele me deu. Ou seja, eu entendo aqui que na realidade é como se fosse o espírito do salmista falando agora com a alma. E ele está dizendo: olha, alma, você não esqueça, dê louvores ao Senhor. Porque o que quer dizer bendiga? Louve, glorifique, exalte o Senhor. E ele está dizendo aqui: olha minha alma, louve, glorifique, exalte o Senhor. Não me esqueça nenhuma das bênçãos que Ele me deu. Ele perdoa todos os meus pecados, Ele cura todas as minhas doenças, Ele salva a minha vida dos perigos mortais, Ele me cerca de amor fiel e se interessa por mim com muita ternura. Ele enche a minha vida de coisas boas, a minha juventude se renova como as penas da águia. Ele faz justiça aos que são maltratados e explorados por outros. Que tremendo é esse texto, né? Nessa versão. E é isso que o salmista, ele nos chama, ele nos convida para que nós possamos exaltar, louvar a nossa alma. Exaltar e louvar, e nós vamos ver um homem que fez isso na Bíblia, que foi Jó. A despeito de tudo aquilo que ele passou, ele exaltou. A alma de Jó exaltou. Ele exaltou o Senhor. E aí tem uma conclusão lindíssima na vida dele. A verdadeira vida espiritual não é um escape da realidade, mas um total compromisso com ela, com a realidade. Nós entendemos muitas vezes erradamente, irmãos, que o grande triunfo de uma vida espiritual vitoriosa é quando nós nos escapamos das realidades, nos escapamos das aflições, das coisas difíceis. Mas eu quero dizer que não, é o contrário. A verdadeira vida espiritual não é um escape dessa realidade, mas um total compromisso com essa realidade, com a realidade que nós vivemos, com as dificuldades. Por isso que eu sempre digo, se você passa por uma dificuldade, ore a Deus e diga assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina, eu quero aprender. E quanto mais rápido você aprender, mais rápido vai passar aquela dificuldade. Esse é o segredo. A perda. Quem já perdeu alguém querido? Quem já perdeu alguém querido aqui? Acho que basicamente todos nós. Todos nós já perdemos. Quem já perdeu alguma coisa muito importante? Quem já perdeu? Todos
todos nós, com certeza todos nós já perdemos alguma coisa importante. É interessante isso, né? Todos nós. Agora veja bem, marcar o lugar onde ocorre, né, esse autoacontecimento. Ou seja, algo que aconteceu na sua vida, ou algo que você fez acontecer, algo que você, né, buscou, por escolhas, por isso e por aquilo. As escolhas na vida, elas têm consequências. Então, quando nós escolhemos, também nós podemos ver o seguinte, que conhecer a realidade daquilo que se passou, daquilo que aconteceu, isso pode trazer uma poderosa transformação, E se tivermos a coragem de participar plenamente desse processo, ainda que ele seja doloroso, nós veremos no final uma grande transformação da nossa vida. Uma grande mudança. A perda e o sofrimento não podem ser separados da questão de nossos limites como seres humanos. O que quero dizer? Que muitas vezes nós entendemos, tem pessoas que não conseguem entender exatamente porque não conseguem perceber que nós temos limites. Diga assim: eu tenho limites. Existem aqueles que podem suportar mais e os que podem suportar menos. Os que vão mais e mais ainda. E os que não suportam, não chegam, né, na metade que o outro suporta. Então hoje a gente vê muitos sofrimentos, por exemplo, nas mulheres, né, como tem hoje um papel tão importante, que é produzir, trabalhar. Nós estamos pensando numa proposta em que as mulheres devem ficar em casa criando os filhos, cuidando dos filhos. Tem gente que sorriu, tem gente que ficou sério, esperando o que eu vou dizer. Que elas possam ficar em casa criando os filhos no temor do Senhor, na sabedoria da palavra de Deus. Ela vai contribuir mais com a cidade ou com a nação se ela tivesse produzindo em alguma empresa e largando os filhos. Porque se ela criar, né, se nós tivermos um número enorme de mulheres na cidade criando os filhos no temor do Senhor, sabe o que vai acontecer? Amanhã nós teremos homens que respeitam as mulheres, honram as mulheres. Nós teremos mulheres, né, que respeitam os homens, honram os homens. Nós teremos uma sociedade de gente forte, de caráter moral forte. Imagine, né, por esse semiárido do Brasil afora, aonde muitas mulheres estão sem, né, os seus maridos, não têm. É como lá em Uganda, o pastor Gary Skinner estava nos dizendo, no norte de Uganda, depois de 20 anos em que a nação sofreu no norte, com um exército paralelo, um poder paralelo, né, massacrando o povo daquela região. Eu tenho um documentário que para você assistir, você tem que pegar uma toalha, que lenço não vai dar, você vai chorar demais, para 1h20 de documentário, mostrando as atrocidades, aquela maldade feitas, né, cometidos contra aquele povo ali. E aí então a esposa do pastor Gary, ela foi para o norte de Uganda e ela colocou um anúncio na rádio. E o anúncio dizia assim: se você é mulher, não tem marido, não tem trabalho, não tem renda, tem filhos, tem AIDS, nós queremos cuidar de vocês. Apresentaram-se 10.000 mulheres com os filhos. E você não imagina quantos filhos, em média, elas têm. 7.
Se essas mulheres, né, eu não sei quantas eles já conseguiram alcançar, mas já é uma multidão. E essas mulheres hoje, elas estão vivendo com dignidade, criando os filhos com dignidade, e elas estão aprendendo pela Bíblia como criar os seus filhos. E é como no outro projeto que Deus disse ao pastor Gary: vocês não estão criando crianças ou criando filhos, vocês estão formando a futura liderança da nação. Então é o seguinte, porque o que eu quero dizer? Que as mulheres hoje têm carregado um peso que elas não foram criadas por Deus para carregar. O peso do trabalho, a responsabilidade de prover a família, o lar, essa é uma responsabilidade do homem. E Deus deu ao homem a capacidade de suportar isso, de trabalhar e de sustentar a família. Mas quando nós olhamos para um lado, né, e o outro, nós vemos quantos lares, né, basta a gente olhar a estatística que mostra que 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Daí a gente vê, né, porque as mulheres, né, estão hoje, e o IBGE disse na última estatística que 51% dos lares hoje são sustentados pelas mulheres. Glória a Deus pelas mulheres. Mas biblicamente, o papel da mulher é outro. Por isso que os Estados Unidos, quando foram construídos, foi construído o papel principal, ou seja, o que de fato levou os Estados Unidos a serem, além de Deus, do Espírito Santo, da palavra, de homens cheios do Espírito Santo, mas naquela construção do dia a dia, o principal trabalho foi o papel das mulheres mães. Mulheres de um caráter impecável, de uma moral impecável. Os homens também de uma moral impecável. Queridos, os homens, por exemplo, né, se tinha um grupo de pessoas reunidos e de repente, né, os irmãos, as pessoas se reuniam ali e de repente, né, acabou a reunião, um vai saindo, se de repente um homem se via, ele sozinho com 2, 3 mulheres ou uma, ele saía fora daquele ambiente, não ficava ali sozinho jamais, com 3, 4, 2 ou uma mulher, ele não ficava ali sozinho naquele ambiente, jamais. Para você ver o nível moral, né? Então, se nós queremos uma nação hoje, né, reconstruída, que é o Brasil, ou construída, nós vamos ter que pensar nessas coisas que a palavra de Deus nos traz. Mas vamos lá, algumas pessoas pensam que as enfermidades sempre têm como causa o pecado. Já viu isso? Sempre pensa que as enfermidades, então quando alguém está doente, fala, deve estar em pecado. E é interessante, né, que Jó demonstrou que isso nem sempre é correto. Ele era inocente e, no entanto, sofreu uma enfermidade física da pior espécie. Daqui a pouco nós vamos falar como é que era essa enfermidade de Jó. Mas as enfermidades, né, veja bem, nas enfermidades há disciplina, instrução, mas também há um caos e muitas vezes uma insensibilidade. Há tanta coisa que envolve aí uma enfermidade que vai se agravando, as coisas que vão se agravando, e quando o médico já diz não tem solução. Eu creio que a enfermidade de Jó, se naquela época ele pudesse ter alcançado, pessoas, se ele pudesse ter alcançado médicos, os médicos teriam dito isso. Os médicos teriam dito que, olha, Jó, essa enfermidade sua não tem jeito. Essa enfermidade, ela está muito complicada. Nossos limites estão através de todas as perdas. Nós temos um limite. Diga assim, eu tenho um limite. Eu tenho uma capacidade para suportar adversidades, enfermidades, tribulações, provações, as perdas.
Não podemos fazer ou ser tudo o que queremos na vida. Essa é uma realidade. Nós não podemos fazer tudo. Deus colocou enormes limites até nos mais dotados de nós. Deus colocou limites em nós. Cada um tem a sua medida de limite. Por quê? Diga assim, por quê? Agora responde comigo, você vai repetindo. Para que nós pudéssemos manter nossos pés no chão, para não nos entrarmos no orgulho, para nos manter humildes. Esses são os nossos limites. O verdadeiro significado da palavra humildade, sabe qual é? Se a gente pegar essa palavra e trazê-la para uma raiz da língua latim, nós vamos encontrar uma palavra humus, H-U-M-U-S, humus. E sabe o que significa essa palavra? Da terra. O significado dela é da terra. Por isso que quando nós lemos aqui o Salmo 103, o verso 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele conhece. Olha aqui nessa versão da Bíblia Viva. Pois Ele sabe bem como somos formados. Sabe que não passamos de um punhado de pó. Deus sabe disso. Entendeu? Então, por que Ele sabe disso? Porque foi Ele quem nos formou. Mas, além dele saber disso, porque, é claro, Ele nos formou, Ele nos criou, Ele conhece a nossa estrutura adâmica, a nossa estrutura caídos. Até que chegue o dia, como diz 1 Coríntios capítulo 15, que nós seremos completamente transformados, quando nós seremos na realidade iguais ao Senhor Jesus. Quando nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo imortal, aí sim, nós seremos e nós estaremos numa condição muito tremenda e muito poderosa. Quando nós olhamos então a palavra do Senhor, nós vemos grandes riquezas na palavra dEle. Glória a Deus. Então aqui está, se nós olharmos o verso... no verso 10, Salmo 103, verso 10, diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se Deus tratasse-nos segundo os nossos pecados e nos desse uma retribuição segundo as nossas iniquidades, nós não estaríamos aqui. Por isso o texto diz que as misericórdias do Senhor são causas de não sermos consumidos. Ele sabe o que nós somos, quem somos, Ele sabe dos nossos limites. Por isso, queridos, Deus quer nos mostrar os nossos limites. Porque a partir do momento em que eu reconheço os meus limites, a partir daquele ponto, então essa beirada aqui é o meu limite, então a partir daqui só Ele pode. A partir daqui só Ele pode fazer, através de mim, pode fazer na minha vida. E isto depende também da vontade dEle. Ele é Senhor, Ele é soberano. Amém? Vamos lá para um texto aqui, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Olha o que está escrito aí nesse texto, muito próprio para que nós estamos falando. Provérbios 3, de 1 a 7, diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz.
não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha que texto tremendo e poderoso é esse para nós. Glória a Deus, amém. Estamos entrando, irmãos, num tempo difícil, e Deus dará vitória aos que o temem. Vem comigo no Salmo 115, quero te mostrar algo. Verso 9 diz assim: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele abençoará, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Olha que texto poderoso. Então olha, eu quero que você se apegue a essa palavra para esse tempo que nós vamos viver. Pode esperar, meus irmãos, vamos estar vivendo tempos difíceis. Pastor, já está difícil. Não, ainda não é. Pode estar difícil, mas ainda não são os tempos difíceis. Uma série de razões que eu não quero entrar nelas aqui agora, que são bastante complexas, mas em outro momento eu posso estar entrando, se Deus assim quiser. Em nossa cultura, normalmente, se interpreta perdas como invasões estranhas, que se interrompem, ou que interrompem a nossa vida normal. Nós nos entorpecemos, nossa dor, através da negação, da acusação, da reconciliação, ou seja, da racionalização, ou na realidade, de rejeição, ou também assim, de dependência de outro totalmente. Aí a gente diz assim para o outro: aí eu não sei o que seria da minha vida se não fosse você. Eu não sei o que seria de mim se não fosse você. Mas sabe o que acontece? O problema é que nós buscamos atalhos espirituais que contornem nossas feridas e até exigimos que outros levem a nossa dor. Esse é um dos problemas assim sérios. Seja o que for que você estiver passando, dependa de Deus. Pastor, eu não estou dando conta. Dependa de Deus. Se você não dá conta, sabe o que você faz? Entra no teu quarto, fecha a porta. O texto diz para você orar ao teu pai, porque o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir e vai te recompensar. O texto diz isso. Entra no teu quarto e diz para ele: meu pai, eu não estou dando conta. Eu não dou conta disto. Eu não dou conta disso. Não acabou não, meu Deus. Eu não dou conta também disso. A semana foi muito difícil. Eu pensei que eu ia sofrer um infarto. Tanta foi a pressão, meu Deus. Então fala para Deus o que você não está dando conta. Ele vai te ouvir. E a Bíblia diz que Ele é socorro presente nas horas da tribulação. Amém? Todos nós enfrentamos muitas mortes dentro da nossa vida. A escolha é se essas mortes serão finais, esmagando o nosso espírito e nossa vida, ou
nos abrem para novas possibilidades e profundidades de transformação em Cristo. Vamos para um texto aqui, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, olha que tremendo esse texto aqui, o que ele está nos dizendo, o apóstolo Paulo nos traz e nos diz aqui, Romanos capítulo 8, verso 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então diga assim: todas as coisas. Todas são quantas? Então diga assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então diga assim: eu amo a Deus. Então todas as coisas vai cooperar para o meu próprio bem. Amém? Agora vejamos o seguinte, a história mostra um homem, ele foi americano, Jonathan Edwards. Esse homem, num sermão, num famoso sermão sobre o livro de Jó, ele observou que a história de Jó é a história de todos nós. Como? Presta atenção, Jó perdeu tudo num só dia, a família, a riqueza, a saúde, está lá em Jó capítulo 1, verso 13, até o capítulo 2, no verso 8. A maioria de nós passa pela experiência da perda, mas lentamente, ao longo do período de uma vida, até se ver à porta da morte, deixando tudo para trás. Interessante isso, né? Todo mundo parou agora. Primeira coisa, perdemos nossa juventude. Atenção, jovens, atenção. Perdemos a nossa juventude. Não há cirurgia plástica, cosméticos, não há boa dieta ou rotina de exercícios físicos que interrompe o processo de envelhecimento. Alguém duvida disso? Nem eu. Ah, Senhor, né? É isso mesmo. Não tem como segurar isso. Então percebe como que é. Então isso é uma perda, né? Olha, quando você chegou aqui, você estava num nível. A hora que você chegar em casa, você já vai estar um pouquinho mais velho. Cada hora que passa, cada minuto, cada dia, o envelhecimento vai chegando. As rugas, as preguinhas no canto do olho, né? Mas muita experiência e maturidade vai chegando junto. Essa parte você gostou, né? Eu também. Segundo lugar, perdemos os nossos sonhos. Quem não perdeu sonhos aqui na vida? Sonhos de carreira profissional, de casamento, de filhos. Sonhos que de repente você esperou a vida inteira e até hoje não chegou. Sonhos como pessoas que às vezes chegam, pastor, tem 30, 40 anos que eu sonho, eu estou esperando. Uma vez Deus nos levou aqui mesmo orar por uma irmã que ela tinha um sonho de um casamento. E Deus mostrou, o Senhor mostrou. Naquela tarde eu trouxe a palavra de conhecimento. Minha irmã, você está com um enxoval. Deus está mostrando um baú com um enxoval amarelo, não é mais branco, de tanto tempo que está guardado. E ela veio e disse, sou eu. Porque eu tenho a expectativa de que aquele noivo que um dia foi embora, ela nem lembro mais os anos, eram muitos anos. Ele iria voltar humilde, ia me pedir perdão e ele ia pedir para casar comigo. Ficou presa. Ficou com um sonho paralisado. Terceiro lugar, perdemos nossas rotinas e estabilidades. Sabe quando? Quando nós temos mudanças. Quando nós mudamos de cidade,
quando nós mudamos de emprego, quando nós mudamos, né? Muitas vezes o Belo Horizontino gosta muito disso, de mudar de igreja em igreja, procurando a perfeita. Aí quando chega lá, aquela que parecia perfeita, daqui a pouco, só porque ele chegou, já não é mais perfeita. Filhos crescem e agora são independentes, nossa influência diminui, nossos pais envelhecem e nós nos tornamos seus cuidadores. Irmãos, vê como que a vida, né? Eu quero aqui trazer uma lista, só estou começando a lista, para você sentir, essas são realidades, entende? São realidades que nós vivemos. Quarto lugar, muitos de nós, em um ou mais momentos da vida, passamos pela experiência de perdas duras. Você pode dizer assim, foi uma catástrofe. Um membro da família morre. Um amigo ou um parente comete suicídio. Está vendo como que o negócio é sério? Nosso cônjuge, de repente, está vivendo um caso amoroso, aí vem uma separação, vem uma destruição, vem divórcio, a dor do divórcio. Essas são perdas dificílimas. E o divórcio é aquele rompimento tão duro, tão dramático. Outra coisa, somos muitas vezes, eu estou colocando no geral, né? Porque isso acontece com todos nós e todos nós estamos sujeitos, por isso que eu estou falando nessa condição. Somos diagnosticados com câncer. De repente a nossa empresa vai mal, aonde trabalhamos, aí manda todo mundo embora. Ou de repente, né, o irmão pode ser dono da empresa e a coisa vai mal. Um amigo leal nos trai. Aquele que nós nunca imaginamos que iria nos trair, ele nos trai. Outra coisa pode ser esterilidade na vida. Também, né, um aborto pode acontecer. Também inimizades. Por quê? Porque amizades foram rompidas. Perda de memórias. Eu conheço muitos casos de pessoas que tiveram acidentes, tiveram situações, e aí perderam a memória completamente, 100% de memória. Não sabe quem é, aonde está, não sabe de nada da vida. Então essas coisas podem estar acontecendo. E finalmente nós perdemos nossas ideias também erradas sobre Deus, ideias erradas sobre a igreja. Graças a Deus, quando a gente chega nesse nível que a gente perde as ideias erradas sobre Deus, que a gente perde as ideias erradas sobre a própria igreja, perdemos nossas ilusões sobre a nova família de Jesus, a igreja. Ela não é a família perfeita, com pessoas perfeitas como nós esperávamos que fosse, e de fato as pessoas nos decepcionam. E às vezes nós ficamos chocados e desnorteados pela falta de consciência também do pecado. Não é possível, será que aquela pessoa não vê que isso é pecado? Será que ele não cai, né? Outro dia eu falei, né? Fulano não caiu a ficha. Aí alguém disse que eu estou ultrapassado, que não tem mais ficha, agora é a unidade, né? Então tá, fulano não caiu a unidade, né? Então veja bem, todos nós que convivemos em uma comunidade, mais cedo ou mais tarde, experimentaremos essa desilusão e muitas vezes o sofrimento. Sabe por quê? Não existe relacionamentos em comunidade que nunca vai trazer frustração. Não existe relacionamentos que nunca vai te decepcionar. Nem entre os maridos mais apaixonados e as esposas mais apaixonadas. Não existe esse relacionamento. Agora veja bem, Jó era um homem mais rico que existia. Vem comigo em Jó,
Vamos dar uma olhadinha aí, nós vamos caminhar para o final. Vem comigo em Jó, nós vamos olhar o capítulo 1. Jó capítulo 1, verso 3 diz assim: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Talvez ele fosse hoje um rico, né, como Bill Gates, o outro rico aí da terra. Jó era o cara. Jó era muito tremendo. Vem comigo em Jó capítulo 29. Jó capítulo 29. Vou te mostrar algo curioso a respeito de Jó capítulo 29. Muito tremendo. E aí você vai ver que foi esse homem quem passou por essa situação. Nós vamos caminhar para o final. Olha, eu vou cortar caminho aqui no texto. Vem comigo no verso 7. Aqui diz a respeito de Jó, ele dizendo, tá? Ele se lembrando, quando eu saía, Jó 29, versículo 7. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. As vozes dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, esse dava testemunho de mim. Quando eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha com quem o socorresse, a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça. Olha o que era o Jó. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Irmão, você já viu isso na Bíblia? Olha o que ele está dizendo. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, como um manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as coisas dos desconhecidos eu examinava. Lê o capítulo 29 depois, que riqueza tem nesse capítulo. Lê ele todo. Assim era Jó. E aí de repente, esse cara que era tudo isso, esse cara que era, né, veja bem, capítulo 1, verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era o Jó. E de repente, repentinamente, todas as forças do céu, da terra, do leste, do oeste, do norte e do sul vieram contra Jó. Inimigos invadiram. Um furacão desferiu sua fúria. Ao fim da tarde, o inimaginável havia acontecido com Jó. O homem mais rico fora reduzido à pobreza. Os seus 10 filhos haviam sido mortos num terrível desastre natural. Jó, sabe, o que é mais assim importante nós notarmos no texto da palavra é que Jó era um homem, tá, que não pecou. Jó não pecou, nem culpou a Deus por aquela situação que ele passou. Ele reagiu, sabe como? Jó reagiu de duas formas. Jó reagiu com uma beleza e Jó reagiu com adoração a Deus.
Tremendo isso. Quando ele tentava recuperar seu corpo, veja bem, o seu corpo foi tomado por feridas malignas. Olha aí o capítulo 2, verso 7, a parte B. Mas vamos pegar o versículo todo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Está aí o texto. Sua pele, sabe como é que ficou a pele de Jó? A pele de Jó escureceu e ficou totalmente enrugada por aquela doença. E suas feridas se tornaram infeccionadas e com vermes, bichos, comendo a carne de Jó. Essa foi a condição que Jó ficou. Os seus olhos se tornaram vermelhos e inchados. Ele tinha febres altas e muitas dores. E como se não bastasse, Jó tinha insônia, delírio e asfixia enchia os dias de Jó. Ele ficava ocupado o tempo todo com essas situações. Assim era a vida, assim foi o tempo que Jó passou. E sabe, como se não bastasse, sabe o que Jó fez? Jó saiu da cidade e ele foi morar num lixão que havia nas proximidades. Ele ficou ali naquela condição de mau cheiro, ficava ali sozinho, isolado e lamentando o seu destino terrível. Jó ficou ali abandonado. Finalmente, sabe, como se não bastasse, o seu casamento se fez em pedaços. Sabe como? Após 10 funerais dos seus 10 filhos e um marido irremediavelmente doente, a senhora Jó, o texto não diz o nome dela, então estou chamando ela de, a senhora Jó não aguentou mais. Ela deu uma recomendação a Jó. Vamos ver o capítulo 2, verso 9. Ela diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Esse foi o conselho da sua esposa, a senhora Jó. Você já imaginou isso? Em tudo isso, Jó era inocente. Nós olhamos o texto diz que ele era íntegro, reto, justo, se desviava do mal. Olhamos aqui parte do capítulo 29, leia todo o capítulo hoje ainda em casa para você ver que riqueza. Olha só, Jó em tudo isso era inocente. E aí a gente pode olhar para a Bíblia e falar: meu Deus, aonde estava o amor e a bondade de Deus para que isso tudo sobreviesse ao fiel Jó? Aonde? Como que isso tudo pode ter acontecido? Mas sabe, quando você ler o texto, você diz: puxa vida, por que Deus permitiu que o diabo tocasse a vida de Jó? Vamos para o capítulo 42 de Jó e nós terminaremos. Então respondeu Jó ao Senhor. Por que o capítulo 42 começa assim? Então respondeu Jó ao Senhor. Vamos ver por quê? Se você olhar o capítulo 37, entrando para o 38, Deus começa a fazer umas perguntas para Jó. E depois de muitas perguntas para Jó,
E todas as perguntas que Deus fez para Jó, ele não foi capaz de responder nenhuma. Pode olhar os textos para você ver. E aí ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. Agora ele responde. E o que ele responde para Deus? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu Deus, querido irmão, querida irmã, você que está nos assistindo aí pela Rede Super, eu quero dizer para você o seguinte: quem sabe você chegou numa situação em que você possa dizer assim: cheguei ao fundo do poço, não tenho mais forças para lutar, não tenho mais forças para nada. Eu quero lhe convidar a vir para esse texto e se pôr no lugar de Jó. Eu acabei de descrever como era a situação de Jó. Será que você está no fundo do poço como Jó chegou? Será que você está igual? Mas não importa em que grau você chegou, se você se considera no fim do poço, eu quero te convidar para que você possa falar aqui como Jó falou: bem sei, Deus, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe o que acontece? Jó viu que, a despeito de toda aquela situação, aquela circunstância, toda aquela destruição e aquela enfermidade, e a situação da sua esposa com ele, Jó está dizendo: Deus, eu sei que em meio a tudo isso, o Senhor tem planos para a minha vida. É isso que ele está dizendo: tu tens plano, Deus. E o verso 3 continua: quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, aí ele está dizendo assim: Deus, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito: eu falarei e tu, eu te perguntarei e tu me ensinarás. E aí o verso 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que experiência tremenda. Jó vê a grandeza de Deus, e Jó vê, diante dessas circunstâncias todas da vida, por mais que eu tenha sido o homem mais rico, mais cheio de toda a terra, que quando eu chegava na praça, as pessoas ficavam emudecidas, reverencialmente me davam lugar para sentar. Por mais que eu tenha sido esse homem tão justo, tão cheio de equidade, Deus, eu sei que eu nada sei, e tudo eu preciso aprender de ti. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, Jó agora tem revelação de Deus. Quando você tem a revelação de Deus, você faz algo. Você se humilha perante Deus. Quando você tem a revelação de Deus, você se humilha perante Deus, e Deus faz uma obra tremenda na sua vida. Por isso ele diz: e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus vê essa posição de Jó, e sabe de uma coisa? Deus recebe essa posição de Jó como uma adoração. Não só a humilhação. E aí o resto do texto você conhece. E Deus então pega um homem chamado Elifaz, porque Jó tinha 3 amigos, este mais 2. E Jó diz para ele: olha, você vai até o meu servo Jó, vocês vão levar 7 novilhos, 7 carneiros. Verso 8: ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós.
O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu vos não trate segundo a vossa loucura, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Meu Deus, você quer ser vitorioso no meio, seja qual for a tribulação, fale o que é reto de Deus, fale o que é justo de Deus. Deus vai ver e Deus virá ao seu encontro. Sabe por quê? Porque onde há na terra um homem e uma mulher falando o que é reto a respeito de Deus, Deus vem ver quem é que está falando. Então ele faz o temanita e tal, então os caras foram, levaram, fizeram como, e o verso 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes possuíra. Foi isso que Deus fez. Se você tiver perdas na sua vida, seja o que for, porque perdas não é só de um ente querido, perda não é só de relacionamentos. Eu dei uma lista, mas essa lista poderia ser maior das perdas. Eu quero lhe chamar para um desafio. Fale o que é reto perante o Senhor, fale o que é justo perante o Senhor, e todas as vezes que você orar, inclusive se você orar por alguém, Deus vai ouvir o seu clamor, a sua oração, e Deus virá para restaurar a sua sorte. Fique em pé, por favor. Muitas vezes quando nós passamos pelas dificuldades, sabe, nós queremos levantar os nossos escudos, para que possamos nos defender. Se a dificuldade aumentar, nós estamos com os nossos escudos posicionados. Mas olha, faça como Jó, deponha os escudos, põe os escudos no chão e diz: Senhor, se o Senhor que é Deus não puder me defender, quem sou eu para me defender? Entende isso? Eu tomei essa palavra para mim numa época, era julho de 1996, na sala da minha casa, com um homem chamado John Dawson. E esse homem me disse, era uma época difícil. A época quando nós estávamos começando o Ministério Rema, tinha muita crítica, até piadas faziam a respeito de nós. E esse homem veio lá da América, e um dia nós sentamos na sala da minha casa, estamos nos organizando em volta da mesa para a gente poder comer. Esse homem me disse: eu tenho algo para te falar da parte de Deus. E a primeira coisa que ele disse é o seguinte: não discuta o que você está fazendo, não entre em debate o que você está fazendo. Se Deus, que é Deus, não puder te defender, quem é você para se defender? Irmãos, essa palavra eu a tenho até hoje, e até hoje eu não me defendo. Eu deixo Deus me defender. E Ele defendeu, viu? Não vou entrar em detalhes no mérito, que até não é bom, mas Ele me defendeu, É bom para mim, é ruim para o outro lado. Mas sabe, naqueles anos, naquele mesmo ano, 1996, sabe o que Deus... Nós estávamos num tempo, nós saímos para um tempo de jejum, era o terceiro dia do jejum. Nós íamos encerrar no final daquela tarde, antes da noite. E aí Deus nos falou com uma clareza tão grande. Deus nos falou assim: hoje, eu, o Senhor, me fiz uma muralha de separação entre vocês e Satanás. Então por isso eu creio que Deus é aquele que nos defende dos inimigos. Deus é aquele que nos defende, ainda que seja o homem com a sua língua falando algo. Sabe, Deus é o nosso defensor. Feche os seus olhos.
Ore comigo assim, dizendo: Senhor, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia para comigo. Senhor, eu entendi que uma enfermidade, por exemplo, uma tribulação, perdas profundas, não quer dizer que eu estou em pecado. Como Jó, ele não estava em pecado, mas ele passou por aquilo. Mas no final da história, Jó foi restaurado. O Senhor lhe deu em dobro tudo que ele antes possuíra. Em nome de Jesus. Senhor, tu conheces as minhas lutas, as lutas de dentro, as lutas de fora. O Senhor conhece o meu coração, os desejos do meu coração. Portanto, Senhor, eu me exponho a Ti e peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha numa grande visitação na minha vida, na minha casa, esta semana, em nome de Jesus. Senhor, eu quero, venha me visitar na minha casa. Aliás, Senhor, não vem só visitar não, venha ficar comigo na minha casa. Eu quero a tua presença comigo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto pelo Espírito que há pessoas vivendo algo tão profundo, tão difícil. Pessoas vivendo algo tão difícil que você não sabe nem para que lado olhar. De repente você já quis buscar ajuda e você pensa: não, eu não vou buscar ajuda. Ninguém pode me ajudar. Aquilo que só Deus pode fazer, realmente ninguém pode te ajudar. Mas aquilo que Deus pode fazer através de alguém para tocar e abençoar a sua vida, Ele pode fazer. Oh, aleluia. Há uma presença do Senhor aqui. Há uma presença do Senhor desde o início aqui, irmãos. Ele está conosco. Ele está vendo você. Fala com Ele: Senhor, fala o que você não dá conta para Deus. Fala o que você vê que se Ele não fizer uma intervenção, você não terá o que fazer. Além de não ter o que fazer, você também não sabe o que fazer. Fala para Deus, fala para Ele, porque Ele precisa ouvir você. Deus precisa ouvir você. Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir o que você está dizendo a Ele nesta hora. Glória a Deus, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pai Celestial, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos a Ti. Senhor, vem, Senhor, não só uma visitação nesta semana nas nossas vidas, mas que o Senhor venha nos tocar na nossa casa. Que o Senhor venha tocar-nos na nossa casa. Queridos, eu mesmo preciso de um grande toque de Deus nesses dias. Preciso mesmo. Meu coração tem se angustiado muito pela nação, pelo Brasil. Eu preciso muito de Deus nesses dias. Então vem, Senhor. Eu quero recebê-lo na minha casa, Senhor. Diga para Deus que você quer recebê-lo. Diga para Deus que você quer que Ele venha na sua casa essa semana. Que Ele venha falar, que Ele venha tocar você. Aleluia. Que Ele venha tocar a enfermidade da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor. O Senhor está tocando
num profundo de pessoas aqui, no mais profundo agora. O Senhor está tocando, o Senhor está indo no mais profundo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu posso ter uma visão de anjos de Deus que estão aqui, com toalhas brancas, passando no corpo de algumas pessoas, como que limpando, como que lavando. E é interessante que passa essa toalha por dentro, né? Não é por fora na pele, é por dentro. Isso significa que há cura acontecendo, meus irmãos. Há um momento de cura, né? A cura, Deus está operando, o Senhor está operando curas nesta hora. E é o que eu tenho pedido ao Senhor nesses dias, em oração. Senhor, vem no domingo, Senhor, vem trazer cura, vem tocar a vida, Senhor, de todo o teu povo. Vem, Senhor, toca a vida desta irmã, Senhor. Ó Deus, o Senhor já contemplou o coração dela, o Senhor já contemplou o coração deste homem. O Senhor sabe, ó Deus, onde eles não estão dando conta. O Senhor sabe aonde precisa da tua força. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer uma oração antes que nós terminemos, que a nossa hora já foi, mas eu quero orar por você. Sabe, Jesus disse assim: eu quero te levar para o Pai. Jesus estava dizendo para os discípulos dele. Isso significa que ele está falando para nós: eu quero te levar para o Pai. Eu sou o caminho. Você não vai chegar a Deus Pai a não ser através de mim. E aí o apóstolo Paulo vem e diz assim: olha, todos os homens estão perdidos, todos foram destituídos da presença de Deus. E para ir à presença de Deus, aí Jesus vem e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu quero orar por você que decide nesta tarde. Quem sabe você do outro lado aí nos assistindo também decide entregar a sua vida. E eu quero dizer, uma vida morta. Porque quem está sem Jesus como Senhor e o Salvador da sua vida, tem vida, vida morta. A Bíblia fala disso. Está morto em delitos e em pecados. Só Jesus pode vir trazer vida. Eu quero te convidar a levantar a sua mão. Você que está aqui, você que precisa e quer tomar essa decisão, e dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero que Ele seja Senhor, eu quero que Ele seja Salvador da minha vida. Levante alto a sua mão, que eu vou orar por você, eu quero te abençoar. Temos que ser bem rápidos, porque lá em cima tem duas pessoas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem um moço, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante alto a sua mão aqui embaixo, deixa eu te ver, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia. Onde temos mais? Aleluia. Eu vou fazer um convite para vocês. Eu quero orar com vocês bem pertinho de mim. Então venha, se você é uma mulher, já traz a sua bolsa, vem com você a sua bolsa, vem pertinho de mim aqui, ó. Quero que você suba aqui bem na minha frente, na frente dessas flores. Vem cá, vem cá, vem cá, vem. Eu quero que você seja abençoado aqui agora. Então, por favor, todos que levantaram as suas mãos, venham aqui para frente. Vem cá que nós vamos, nossa equipe, rapidamente. Não espera não fica vendo não, pode vir. Várias irmãs da equipe, pode vir para frente, irmãos. Venha rápido. Aleluia. Estou esperando, vocês todos que levantaram as suas mãos, chegar aqui à frente. Nós vamos orar. Enquanto essas pessoas vêm, eu quero fazer para você um anúncio, tá? O Ministério de Mulheres em Ação, Projeto Esperança, e lança um segundo seminário com o tema transtornos da mente versus áreas afetadas da vida do ser humano e da sua família. Então muitos temas serão abordados, temas que hoje estão assim muito evidentes, como os transtorno bipolar, síndrome do pânico, angústia versus depressão, transtorno déficit de atenção, autismo, esquizofrenia. É um seminário que vai acontecer no próximo dia 29 de novembro,
de 8 às 17 horas. Tem alguém lá na tenda? Alguém me fala aqui? Tem alguém lá? Eu não sei se tem alguém, mas pode procurar aqui no final, pode vir falar comigo que eu te dou as informações aqui, que você vai então poder participar. Cadê as pessoas que levantaram as suas mãos? Eu estou esperando por vocês. Venham, eu estou esperando por vocês aqui. Nossa equipe recebe aí, gente, equipe, acorda aí, por favor, rápido. Isso. Mais alguém, venha. Tem mais gente, que está faltando gente aqui. Venha que eu quero orar por você, quero te abençoar, em nome de Jesus, Nós vamos orar. Eu vou convidar vocês que estão aqui na frente, feche os seus olhos, vocês vão orar repetindo comigo esta oração, dizendo assim: Senhor meu Deus, nesta hora eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Neste momento eu convido Jesus para entrar no meu coração, para entrar na minha vida, para ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Entra, Jesus, és bem-vindo, muda a minha vida, me salva, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa, Senhor, os meus pecados, muda a minha sorte, me abençoa, abençoa a minha família. Eu oro no próprio nome, no nome de Jesus. Toda a igreja levante as mãos para cá, nós já vamos orar também, terminando. Glória a Deus, amém. Nós queremos abençoar vocês que estão aqui na frente. Senhor, nós como igreja abençoamos estas vidas que vieram à frente, são preciosas. Ó Deus, toma, Senhor, conhece o coração delas agora, porque Jesus, tu já entraste nesses corações. Senhor, vê as angústias, vê, Senhor, ó Deus, os pensamentos, vê as tribulações de suas vidas. Senhor, toca-os, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Senhor, que todo laço, tudo aquilo que estava prendendo essas pessoas em trevas, Senhor, tudo que estava prendendo essas pessoas que estão nos assistindo em trevas, Senhor, e que oraram conosco aqui agora, Senhor, seja todo laço quebrado, e que elas sejam livres para vir para a luz do Senhor Jesus. Oramos, Senhor, ó Deus, para que, Senhor, as suas casas, as suas famílias sejam, Senhor, tocadas com bênçãos, e que os nomes delas sejam encontrados entre os nomes dos salvos aqui na terra. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Nós queremos conhecer vocês, então vou pedir para vocês saírem aqui com a nossa equipe aqui à minha esquerda, tá? Nós queremos entregar algo a vocês, conhecer, ver o endereço de vocês, amém? Então, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar, levante a sua mão, eu quero te abençoar. O que vai acontecer essa semana? Diga assim: uma visitação de Deus na minha casa. Deus vai falar comigo. Glória a Deus. Pai, nós oramos por esses pedidos aqui. Senhor, estamos com nomes e nomes e nomes aqui, e sabemos que só Tu podes, ó Deus, tomar a vida dessas pessoas e operar um milagre, e liberar, e salvar, transformar, enfim, um milagre do Senhor sobre elas. Nós oramos no nome de Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe, que haja uma semana abençoada na sua vida. Pai celestial, abençoe o Teu povo, livra Teu povo do homem mau, do homem assaltante, do homem violento. Traz a graça, derrama a Tua unção, Teu poder, Senhor, sobre este tempo dessa semana. Oramos no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Domingo que vem às 3 horas estaremos de volta. Obrigado aos irmãos do som, Rede Super, todos os irmãos que trabalharam nas câmeras, aqui o louvor, os diáconos, a dança. Muito obrigado. Até domingo que vem, se Deus quiser.